Sexto ano, nós vamos continuar agora a correção das nossas atividades sobre geometria. Nós vamos corrigir os exercícios da lista 8 de atividade. O primeiro exercício é na página 239, número 31. Considere o triângulo abaixo. Faça a identificação dos lados, dos vértices e dos ângulos. Como você responde os exercícios no caderno, é importante que vocês façam esses desenhos no caderno. Então, no exercício 31, faça o desenho do triângulo, como mostra lá no livro, e aí você vai marcar. E eu coloquei colorido para ficar mais simples de entender. Então, nós temos os vértices A, B e C, ele já até colocou as letras para vocês, para ficar mais fácil. E lá no livro ele está de rosa, são os pontinhos rosa. De A até B, de B até C e de C até A, nós temos os lados. Para indicar que é lado, você escreve de A até B e faz um traço em cima. Nós marcamos também os ângulos internos. Como nós estamos falando de ângulos, nós temos o vértice A, então colocamos o ângulo A, B e C. Geralmente o ângulo ele é indicado ou por uma letra do alfabeto grego ou por uma letra com um acento, um chapéuzinho em cima da letra. Bom, você poderia ter continuado e poderia ter marcado também os ângulos externos, se você quisesse. Então, quais são os elementos principais de um triângulo? Vértice, lado e ângulo. Nosso próximo exercício, número 32, na página 239. Classifique os triângulos abaixo quanto aos lados. Bom, triângulos, eles recebem dois tipos de classificação. Você pode classificar eles quanto aos lados e quanto aos ângulos. Aqui ele quer quanto aos lados. Quanto aos lados, você tem três tipos de triângulo: isósceles, equilátero e escaleno. Triângulo escaleno. Todos os lados são diferentes entre si, os comprimentos deles são sempre diferentes. Triângulo isósceles, dois lados são congruentes e o terceiro lado é diferente. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Como é que eu vou determinar isso, já que no exercício 32 eu não tenho os comprimentos dos lados, eu não tenho o tamanho deles? Observe que no desenho ele faz risquinhos nos lados. Então, se os risquinhos são a mesma quantidade, os lados são iguais. Então, se você olhar na letra A, você vai ver que cada lado tem um risquinho. Então, mesmo não sabendo qual é o comprimento, eu sei que todos têm que ser iguais. Então, a letra A é triângulo equilátero. Já na letra B, você vai ver que a base tem dois risquinhos e as laterais têm um risquinho. Então, é isósceles, dois lados iguais e um diferente. E a letra C, cada lado tem uma quantidade diferente de risco. Nós temos 1, 2 e 3. Então, é escaleno, porque todo mundo é diferente. Quando você vê a classificação por lados, você consegue fazer alguma identificação também nos ângulos. Por exemplo, na letra A, é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, obrigatoriamente, todos os três ângulos também são iguais. Como nós já vimos que um triângulo é formado por três ângulos internos e os três juntos tem que ser sempre 180 graus, então, cada um desses ângulos tem que ser 60 graus quando se trata de triângulo equilátero. Todo triângulo equilátero, cada ângulo interno dele é obrigatório que seja 60 graus. 60 mais 60, 120. 120 mais 60, 180. Na letra B, nós temos o triângulo isósceles. Também dá para fazer uma afirmação sobre o ângulo. Os ângulos da base são iguais, porque os lados são iguais.
Já no triângulo escaleno, se todos os lados são diferentes, todos os ângulos têm que ser diferentes. Próximo exercício, página 240, número 33. Classifique os triângulos quanto aos ângulos. Nós temos 3 classificações para um triângulo, se você analisar os ângulos. Ele pode ter um ângulo de 90 graus, então ele vai receber o nome de triângulo retângulo. Ele pode ter um ângulo maior do que 90 graus, e aí ele vai ser chamado de triângulo obtusângulo. E ele pode ter os 3 ângulos menores do que 90 graus. E aí ele vai receber o nome de triângulo acutângulo. Nesse caso, se você olhar bem, lá na letra A, você vai ver que ele faz uma afirmação sobre os ângulos e sobre os lados. Cada lado tem um risquinho. Então, ele está dizendo que é um triângulo equilátero, todos os lados iguais. E cada ângulo também tem um risquinho. Ele está dizendo que cada ângulo também é igual. Lembra que nós vimos anteriormente? Se um triângulo ele tem os lados iguais, os ângulos têm que ser iguais e todos têm que ser 60 graus. Para somados, serem 180. Se todos esses 3 ângulos são 60 graus, eles são menores que 90, logo, a letra A é um triângulo acutângulo. Na letra B, você tem um ângulo reto. Lembra que esse símbolo vale 90 graus. Então, a letra B, nós temos um triângulo retângulo. Na letra C, nós temos um ângulo que você consegue analisar que ele é maior do que 90. Você pode não saber qual é o valor dele, mas ele tem que ser maior que 90. Se você também levar em consideração o ângulo de 90 graus na letra B. Pelo desenho, você consegue identificar isso. Então, se ele é maior do que 90, ele é um triângulo obtusângulo. Se esse ângulo que está em evidência, ele é maior do que 90, obrigatoriamente os outros dois têm que ser menor que 90. Por quê? Quando eu somar ele com os outros dois, tem que ser igual a 180. Pessoal, então nessa aula de hoje, nós corrigimos as atividades 7 e iniciamos a correção da atividade 8. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato durante os nossos plantões. Dúvida em relação ao conteúdo, realização dos exercícios. Se você tiver alguma atividade que está... Como os dados móveis estão atrasadas, atividades estão atrasadas. Então, qualquer dúvida que você tenha em relação aos exercícios, das 7 da manhã às 11, segunda, terça, quarta e sexta-feira. Bons estudos para vocês!